Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Comandeiros Podcast. Eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E a gente está aqui para começar a segunda temporada do Comandeiros Podcast, Hugo. Sobrevivemos ao primeiro ano e iniciamos aqui o segundo. Rapaz, chegamos em 2022, hein? Olha quem diria, hein? Chegamos em 2022 fazendo podcast, hein? A gente começou isso daqui na brincadeira e quem diria que já foi um ano. Foi a primeira temporada. Um ano e 18 episódios. A gente não pensava que ia fazer tanto episódio. Exatamente. A ideia era fazer um episódio por mês, né? Tiveram alguns meses que a gente fez mais do que um episódio. Né? Banimento aí que a gente não esperava, essas coisas aí. Exato. Bom, gente, e como é que vai funcionar esse episódio aqui de hoje, tá? A ideia é ser um episódio meio comemorativo, né? Aí a nossa segunda temporada, né? A gente começar com o pé direito aí o segundo ano de podcast. A gente resolveu fazer aí um episódio um pouquinho híbrido, né? Então, a primeira parte desse episódio vai ser para vocês conhecerem um pouquinho melhor eu e o Hugo, né? Os nossos gostos e etc. Ao longo aí dos episódios, quem acompanha a gente já deve saber mais ou menos algumas coisas. A gente vai fazer para nós mesmos aquelas perguntinhas que a gente geralmente faz para apresentar os nossos convidados, né? E na segunda parte, mas essa parte é para ser rapidinha. E daí na segunda parte, nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2021. A gente também fez umas perguntinhas no nosso Instagram para a galera responder, né, e tudo mais. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do que a gente achou que foi 2021 e as nossas expectativas para 2022, né, para as edições. Lembrando que as nossas análises são sempre voltadas para Commander, tá? Então, quando a gente falar que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, reflete a nossa opinião pessoal, sempre voltado para Commander, tá bom? Só fazendo esse disclaimer que a gente sempre fala aqui, só para quem caiu de paraquedas nesse episódio saber o que a gente tá falando aqui. Aí. Lembrar que é sempre um mesão de cozinha, né, Fran? Não é o CDH, né? Não é o competitivo. Então, pode ter cartas que a gente fala aqui que, peraí, mas vocês não falaram de tal carta, porque tal carta só joga competitivo, ela não joga o Commander convencional também. Exatamente, a gente ignora o Commander competitivo, tá? Pra gente não existe. Isso aí, pra fins de entendimento aí, é só o mesão, tá? Então, se não vê não falamos aquela sua carta favorita do competitivo, é porque não estamos no competitivo. Bom, muito bem, então superados aqui a explicação de como é que vai funcionar esse episódio. Estou muito feliz aqui, começando dando o pontapé inicial na nossa segunda temporada. Vamos então aqui conhecendo o Hugo e o Fran. Quem são esses hosts desse podcast, né? Quem são essas pessoas que falam tanta abobrinha na orelha de vocês? Mais de um ano já, né? E vocês convidam a gente. Exatamente. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: quando você começou a jogar, né? Quando, em que edição, que ano, como é que foi o seu início aí no Magic, né? Hugo, comece respondendo aí. Rapaz, eu comecei porque você veio falando pra mim lá em 2005 que você tinha um jogo sensacional que era melhor que o Yu-Gi-Oh! Chamado Magic. Né? Magic, eu sempre ouvi falar desse jogo ao longo da minha infância, mas era aquele jogo que não dava, não era acessível, né? Quem tinha era um ou outro. E o Fran apareceu. Isso aí estava no ensino médio, né, Fran? Acho que segundo ano. Ensino médio. Cara, tá aí, então, isso é meio obscuro, porque eu coloquei aqui nas minhas anotações que foi em 2004. Você tá falando que foi 2005. Não, eu mas eu joguei acho depois de você. Que foi 2004 que eu comecei, cara, mas enfim. Não, você já começou em 2004. Depois você veio mostrar pra mim que jogo era esse. Porque quando eu comecei, não foi em Campeões. Você começou em Campeões, se eu não me engano. Eu comecei em Traidores, e eu lembro que o primeiro deck que eu comprei, que na verdade não foi atrás de single, né? Foi atrás daqueles decks temáticos que tinham na época, né? Que era uma caixinha com um deck temático. E era o deck de Dark Devotion, né? Que era um deck de Ogre e Demônios, um deck vermelho e preto. Então foi 2005, Traidores de Kamigawa, com um deck baseado em demônios e ogros. Que coisa. Cara, eu não lembrava que eu tinha começado tão antes de você. Eu comecei em Campeões de Kamigawa, né? Ou seja, comecei em uma edição antes do Hugo. Tinha praticamente acabado de sair Campeões de Kamigawa. Foi um amigo nosso, que inclusive a gente quer trazer ele aqui no podcast também, que me apresentou. Eu e o Hugo, a gente jogava muito Yu-Gi-Oh! Com os amigos da escola, a gente já tava no colegial e tudo mais, mas a gente era daqueles que no colegial ficava jogando Yu-Gi-Oh!
Praticamente nosso primeiro ano do colegial inteiro a gente jogava Yu-Gi-Oh! E daí esse nosso amigo, né, que estava estudando numa outra escola, falou assim, eu tenho um outro jogo mais legal que Yu-Gi-Oh! Aqui para apresentar para vocês. Ele me ensinou as regras, eu comprei já logo de cara, mal tinha aprendido a jogar, eu comprei logo de cara um deck de Kamigawa lá, aquele dos Yamabushi, né, que era um deck mono-red, aliás, detestei, odiei meu primeiro deck. E daí eu já comecei a jogar, mas eu não lembrava que tinha tido tanto tempo de diferença entre você, mas faz sentido, porque eu comecei, tinha acabado de sair Campeões, levando em consideração que de uma edição para outra deve ter uns 3 meses, né? Então pode ser que seja isso mesmo. Eu devo ter começado no finzinho de 2004 e você no comecinho de 2005, né? Então eu peguei bastante Traidores de Kamigawa. Acho que foi bem no começo. Eu acho que eu lembro que já tava até começando a sair. E detalhe também, né? O Fran falou que odiou o deck dele. Também não gostei do meu deck. Mas eu gostaria de tê-lo novamente pra falar assim, pô, foi o primeiro deck e tal. Mas eu não achei o deck bom. Eu espero que em Dinastia Neon venha um ar melhor para Ogres e Demônios, né? Mas aquele deck não era bom, não. Aliás, essa é uma coisa que acho que a Wizards, né, deu uma melhorada. Os decks básicos antigamente, né, esses decks que você já comprava pronto para começar a jogar, eles eram muito, muito ruins. Eram raros os decks que você realmente podia pegar e começar a jogar e você minimamente se divertia, né? Porque aqueles decks eram tão ruins que você não conseguia nem se divertir. E não estamos nem falando de coisa competitiva, né? Porque, óbvio, competitivo você precisa de um deck mais caro, investir tempo, estratégia no deck. Estamos falando assim, de pegar decks realmente e se divertir com outros decks pré-construídos e tudo mais. Ao longo do tempo, acho que os decks pré-construídos que a Wizards foi criando, eles foram vendo que eles precisavam dar uma melhorada, né? Então hoje a gente até pega esses decks pré-construídos de Commander e fala, eu não gostei desse deck, ele é ruim, né? Alguma coisa do tipo. Mas nada se compara aos pré-construídos de antigamente, né? Que eram muito ruins. Óbvio, formatos diferentes, né? Um é Commander e o outro era o deck Standard, né? Mas ainda assim... tinha um ou outro que salvava. Eu acho que Traidores que salvou foi o Tribal de Rato, né? Que, pra quem não sabe, na AGT de Omezawa, né? Não vinha nos boosters, né? Só vinha dentro do deck Tribal de Rato. E aí, o deck era interessante, mas a grande maioria era ruim. Eu gostaria de ter só pra falar que, aqui esse foi o meu primeiro deck, mas pra jogar, Deus me livre. Não, uma curiosidade pra quem não jogava naquela época, né? Que não jogou nessa época, é que, pra você ter noção, a JIT de Umezawa é uma carta rara, e na época que ela tava no Standard, ela jogou muito no Standard. Todos os decks tinham JIT. Porque naquela época também a regra de lendárias era diferente. Hoje você não pode ter 2 lendárias com o mesmo nome, mas antigamente não pode ter na mesa 2 lendárias com o mesmo nome. Então, as pessoas usavam JIT no deck para quebrar outra JIT. Então, o oponente fazia GT de Umezawa, o outro oponente fazia GT de Umezawa só para quebrar as duas, porque daí as duas destruíam, né? Então, nossa, a galera usava como se fosse um counter, uma JIT contra a outra, é muito engraçado. E daí todo mundo comprava esses decks tribal de rato, porque sabia que vinha a JIT de Umezawa naquele deck. Então esgotou, você não encontrava para comprar o deck tribal de rato pré-construído. Então, acho que foi até um milagre eu ter comprado esse, que eu comprei, eu achei, fui numa lojinha X, aí eu lembro na loja, esse aí vai entregar na cidade, hein? Era a Blockbuster. Na Blockbuster tava lá, tinha o deck de Tribal de Rato, peguei, falei pro Fran o seguinte, Fran, consegui, gente. Ele falou, como? Achei o deck de rato lá na Blockbuster, lá do Shopping Interlagos, cara. Que coisa. Pra você ver, mano, porque uma carta que tava dentro do deck valia mais do que o deck inteiro, e daí todo mundo comprava o deck só pra pegar essa carta, porque era muito difícil, todo mundo usava isso no Standard. Bem, Fran, continuando nosso papo aí, porque né, tem histórias com começo de Magic. Rapaz, qual que se tornou a sua cor favorita no jogo? Cara, minha cor favorita é desde que eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, eu queria jogar dessa cor, mas esse nosso amigo, né, que me ensinou, ele falou que era uma cor muito difícil, e realmente na época era uma cor meio ruim, para aquela época entre Mirodin e Kamigawa. Não era uma cor que tinha decks bons e fáceis de jogar, é uma cor que foi melhorando com o tempo, que é o preto. Eu sempre quis jogar de preto, daí ele meio que me conduziu para jogar de mono red, mas depois eu fui indo, e desde então quase todos os meus decks têm preto nele. Hoje no Commander, de todos os meus decks, eu devo ter uns 12 decks, acho que 9 deles tem preto. Eu lembro que você começou, aí depois você já foi mudar para um deck preto, e todo deck teu do final do T2, né, era sempre preto.
Aí tu voltou pro Commander, tinha que ter preto, e é preto até o fim dos tempos. Exatamente, todos os meus decks, então, eu me sinto assim, quando eu não jogo de preto, eu me sinto meio como se faltasse alguma coisa no deck, sabe? Eu tô jogando, montei um deck azul e vermelho, a hora que eu tô jogando com o deck azul e vermelho, eu falo assim, tá faltando alguma coisa nesse deck, é o preto, sabe? Ah, mas é pra você igual a minha cor favorita, né? Porque minha cor favorita, na verdade, é a cor mais podada do jogo. É a cor que sempre tentam nerfar da pior maneira possível e conseguem, né? E um dia eu espero que ela se torne a nova queridinha da Wizards. Pra quem não entendeu ainda pelas dicas, é a cor branca. Né? Tanto que acho que o deck que eu mais joguei, né? Até vou falar dele mais pra frente, é o White Winning. Que era um deck que eu achava maravilhoso, era um belíssimo deckzinho branco. Primeiro que eu montei, o Fran ajudou a montar, tal, joguei muito esse deck, gostei da cor branca. E no dia de hoje eu ainda levo, né? Tanto que acho que pelo menos metade dos meus commanders aí levam a cor branca em algum momento, né? Sim, eu lembro do seu White Wing, você jogou com ele durante muito tempo, versões diferentes dele, né? Conforme a rotação vinha, você mudava algumas coisas, mas continuava com o deck White Winning, né? Ali, chegou um momento que ficou inviável, né? A rotação foi muito grande, mas eu lembro que você teve algumas versões desse White Winning, você jogou durante muito tempo com ele mesmo. E hoje, a cor branca, na minha cabeça, é muito associada a você. Né? Quando eu penso nas suas estratégias, de como é que você costuma jogar, já me vem logo algumas estratégias de decks brancos, né? Engraçado. A estratégia daquele Artine eu vou levando, que é uma estratégia minha principal, né? Que é pancadaria. Né? Os meus principais decks são baseados em pancadaria. Pode fazer uma gracinha ou outra, mas eu gosto de espancar, né? E aí, em geral, você coloca um monte de bicho, né, pequeno na mesa, né, pra espancar os seus decks, a maioria deles. Mesmo os que não tem branco, você acaba utilizando essa estratégia que é padrão de branco, né? Sim. E aí, como você falou, né? Que você falou que os seus decks sem preto você acha meio estranho jogar. Acho que pra mim é o oposto, né? É os decks com a cor preta. Né? Quando eu jogo cor preta, preta é mais alguma coisa. Não é branco, eu fico assim, tá, vamos lá. Dá pra ver como é que eu fico. Eu acabo até montando um deck um pouco mais controle, porque eu fico meio assim, pera, eu tô um pouco sem chão aqui. Mas vamos lá, né? Faz parte montar deck fora da casinha. E é engraçado que eu peguei tanta versão pelo vermelho que acho que até hoje a cor que eu menos gosto de jogar, eu jogo com todas. Obviamente, eu prefiro preto, eu jogo com todas. O vermelho é a cor que eu menos jogo. Eu me forcei, assim, os últimos decks eu montei com vermelho para ser um pouquinho diferente, mas ainda assim, é a cor que eu menos jogo, que eu menos me divirto jogando. Não gosto. Peguei, acho que meio ranço do vermelho. Ó, eu não sei qual que é a tua carta favorita da cor branca, mas a minha já vou adiantar. A minha é a Antífona Gloriosa. Se eu jogava de White Winning, eu amava White Winning, cara, a minha carta favorita é a Antífona Gloriosa. Não, peraí, a pergunta é, qual que é a sua carta favorita da sua cor favorita, né? Então, no seu caso é a branca, no meu caso é a preta. Isso. Então, pra mim é Antífona, cara, né? Ela lembra muito esse deck que eu joguei, que era o White Winning no T2, né? Eu tenho muitas boas lembranças do White Winning. E ela é uma carta pra mim que mostra que você tava com os bichos pequenos, vai começar agora a crescer e vai começar a ir pra cima. Que é uma das estratégias que eu penso muito nos meus decks, né? Você tá com as coisas pequenas e do nada elas começam a crescer. E eu comecei a ver que tem como fazer crescer os bichos, né? De um jeito consistente, né? Foi com a Antífona Gloriosa. Então, eu não uso elas nos meus decks no dia de hoje, infelizmente. Não achei espaço para elas nos meus decks com branco. Mas é uma carta que eu gosto bastante, né? Que é a nossa gloriosa Antífona. Se eu fosse escolher uma carta branca, pra mim seria a Chroma. A Chroma marcou muito, assim, minha época. Eu gosto muito da Chroma como carta de forma geral, tá? Mas branco não é a minha cor. A minha cor, então, qual que é a minha carta favorita da cor que eu gosto? Qual é a minha carta favorita? Preta? Eu dei uma roubada, tá, Hugo? Eu vou te dizer que eu gosto de muitas cartas pretas, eu não consegui me decidir de uma só. Então eu escolhi, na verdade, eu gosto dos Sorins e das Lilianas. Eu acho que os dois... fez um pack. Eu fiz um pack. Eu gosto de todos os Sorins e de todas as Lilianas. Eu gosto deles como planinautas, eu gosto da história deles, eu gosto eles como personagens, eu gosto deles como cartas, eu acho que assim, eu teria todas as cartas deles, em algum momento eu usaria em algum deck, assim, óbvio, uns mais, outros menos, né, tem alguns Sorins mais que eu não gosto tanto, umas Lilianas que eu não gosto tanto, mas de forma geral, eu gosto muito, principalmente a Liliana, eu acho que ela representa muito bem como eu gosto de jogar com os meus decks pretos, né, então
eu não consegui escolher uma carta só, então minha resposta é com a minha carta favorita preta é Sorin e Liliana. Eu tava imaginando que você ia falar Liliana, mas não qual Liliana, né? Porque você é ficcionado por Liliana. Se tivesse a preço acessível aquele ciclo titular da Liliana, você ia ter o ciclo titular da Liliana. Não, Certeza. com certeza. Mas eu gosto muito do Sorin também. Então, pra mim, eu fico muito em pé de igualdade. Pra mim, são os dois Planinautas mais legais. Eu gosto muito dos dois. Bom, continuando aqui. Hugo, qual que é a sua guilda ou tribo favorita de Magic? Já que o Franlito, ele roubou, né, na resposta da carta favorita dele da cor preta, acho que dá uma roubada também na minha resposta aqui de guilda e tribo favorita. Eu não consegui escolher, né, a guilda favorita, então eu fico entre Boros e Selesnya, né? Eu fiquei as características das duas guildas me puxam muita atenção, né? Não tem como eu falar assim, minha favorita é a Boros, minha favorita é a Selesnya. Não, minha favorita são essas duas aí. E seguem os princípios que eu sempre que eu sempre gostei de jogar, né? Então, minha resposta das guildas são elas. Não vou conseguir me dividir, não. Vou virar um Gired. E minha tribo favorita é a Fractious. Não tem muito o que falar. Ela se tornou-se a minha tribo favorita, porque sempre vi essa tribo desde que comecei a jogar, né? Só que beleza, via tal, e nunca vi deck dessa tribo e segue o barco. O Fran me apresentou em 2018 uma ideia de fazer o deck de Fractus, né? Que tanto é o meu primeiro grande tribal aí, né? Após o deck de gatos que eu tinha adorado. E ele me apresentou, tal, eu gostei muito da ideia do que os Fractus fazem, né? E aí eu comecei a pensar a história deles e eu adorei mais ainda, né? Que eles têm a mente coletiva, né? E eles compartilham essas habilidades entre si e todos eles evoluem rapidamente, independente do campo que tá, para sobreviver. Né? A menos ser jogado no vulcão, que nem foi em Ra, né? Que eles foram jogados no meio do vulcão, teletransportados, eles conseguem evoluir muito rápido, independente da situação, e passam essa ideia para os outros. Né? Se um tem voar, todos têm voar, e por aí vai. Né? Então, essa ideia, para mim, o que faz eu gostar dessa tribo e pra mim é a melhor tribo do jogo. Bom, pra mim, a minha guilda favorita é a guilda de Mir. Obviamente precisava ter preto, né? Minha guilda favorita precisava ter preto. Eu gosto, então assim, pra mim é unânime, de Mir, porque a minha combinação favorita é o preto com azul. Se eu for acrescentar uma terceira cor, é preto, azul e verde. Eu tenho que me controlar um pouco pra não ficar tendo só deck preto e azul, só deck preto, azul e verde. Ou às vezes até preto e verde, né? Eu gosto também um pouco de Golgari, mas assim, o preto e azul pra mim é o concurso, tanto que eu tenho 2 decks preto e azul. Né? E lá, tinha uma época... de novo, outro deck dele. Tanto que tinha uma época que eu tava montando um terceiro deck preto e azul, eu falei, não, peraí, vou dar uma segurada, senão eu vou ficar com muito deck só preto e azul, muito deck muito parecido. E eu gosto muito de ladinos, né? Ladinos e ninjas. Tanto que desde o começo eu sempre quis montar um deck de ninja, mas na época que eu comecei no Commander ainda não existia o Yuriko, ainda não existia metade dos ninjas que existem hoje, né? Então era um deck meio inviável, mas eu segurei as cartas de ninja até que eu falei assim, um dia vai vir outros ninjas que eu vou conseguir montar esse deck, né? E tanto que veio e consegui montar, e hoje eu sou muito orgulhoso do meu deck de Yuriko. Então acho que assim, questão de guilda é Admir, né? E consequentemente acaba sendo que a tribo favorita são os ninjas, né? Ou ladinos de alguma forma. Até quando eu jogava RPG, eu jogava sempre de ninja e de ladino, né? Então é meio que esse meu gosto. E dragão. Gente, eu amo dragão, sempre adorei. Foi o primeiro deck que eu montei, acabou sendo um deck de dragão e às vezes eu quero montar mais decks de dragão. Uma das minhas maiores vontades aqui é montar um deck de Kaalia, The Best, para montar um deck de demônios e dragões. Eu acho muito legal, uma das tribos mais fortes, na minha opinião. Muito imponente, sabe? Você botar uns dragões na mesa. Eu vou lembrar que, em 2018, né? Que você queria, mas nunca tinha, e veio o Yuriko como spoiler, né? E foi, acho que no dia seguinte você já tava pensando em deck, já. Você Não, viu o eu Yuriko já no tinha spoiler, o deck já tava... todo. Então, você já falou, vou montar. Eu não tinha só algumas peças essenciais. Eu já tinha ele meio montado, eu usava aquela vela como comandante, mas eu não estava feliz com ela como comandante, ainda não é. Verdade. Conseguiu ficar consistente mesmo depois que veio Yuriko e veio mais um monte de ninja, né, depois dela. Mas eu já tinha ele montado, só que era com vela. Sim, né? Foi até Modern Horizons 1, cara, que você teve o dia do Fractus, que
que, né, explodiu minha cabeça com o que veio, e no final veio aquela lenda do primeiro Fractus, e aí no dia seguinte já foi o dia do Ninja. Exatamente. Foi, Fran, vai ter que abrir o deck. É. E agora, novamente, um monte de ninjinha pra mim, Yuriko. Bom, mas evoluindo aqui, e qual que é o seu comandante favorito, Hugo? Cara, meu comandante favorito, eu fiquei pensando aqui, né? E quais eram? Eu acho que o meu comandante favorito é o cara que eu criei em 2019 e tá até hoje, esse cara não vão desmontar não, que é o Arcades. Porque, pra mim, ele é um dos comandantes que... Por que ele é meu favorito, né? Porque ele é um dos meus comandantes que, quando ele entra em jogo, ele simplesmente muda a estrutura do deck. Você tinha um deck lá de barreira que fica se defendendo, do nada o cara entra, essas barreiras começam a atacar e ataca pesado, porque elas atacam com a resistência. E ele faz com que você não perca recursos, porque você vai comprar pra caramba com a quantidade de barreiras que você vai fazer, vai entrar em jogo. Então, por ele primeiro, eles são deck do jeito que eu gosto, né? Pancadaria, né? Arcas ganha da base da pancada. Por ser um deck que muda a estrutura do jogo. E por final, cara, fazer uma coisa que eu comecei a ver como é bom, que é comprar carta, é Arcades. Acho que Arcades acho que é o único deck que eu tenho certeza vai ficar para sempre aqui nas minhas listinhas, nos meus decks montados, né? É engraçado que o meu comandante favorito não pertence ao meu deck favorito. Eu adoro o comandante, adoro a ideia do deck, mas não é meu deck favorito. Então a minha resposta é meio dividida. Então, assim, meu comandante favorito é Yuriko. Não tem como. Ela é ninja, ela foi uma comandante que eu sempre quis montar. Quando eu pensei em montar decks tribais, né? Foi ela que veio na minha cabeça. Então eu queria montar um deck de ninja. Ela veio, ela encaixou que nem uma luva. Eu adoro ela, eu acho ela muito forte. Ela é excelente. Então ela é minha comandante favorita. Mas o deck dela, por mais que eu adore meu deck de ninja, não é o meu deck favorito. O meu deck favorito é o Herdeiro do Ur-Dragão, que é um deck de reanimação, que é uma mecânica que eu adoro, deck de dragão. Então, eu acho que minha resposta fica dividida entre Yuriko e o Herdeiro do Ur-Dragão. Ela é minha comandante favorita e o Herdeiro acaba formando o meu deck favorito. Meu deck que eu mais me divirto jogando. Sim, não, eu vejo essa cara jogando com ele. É um deck complicadíssimo de jogar contra, inclusive, o seu deck do Herdeiro, porque se você não ficar de olho, o Fran vai fazer tudo que ele tinha pra fazer e você vai chorar, né? Mas eu fiquei pensando, quem que você ia escolher, né? Você acabou dividindo entre o comandante e o deck. Mas eu gosto, assim, de basicamente quase todos os meus comandantes, né? Mas acho que esses dois são meus top comandantes, tanto que aqui nos episódios também acabam sendo os que eu mais falo, né? Bom, bem, qual é o seu plano ou edição favorita, Hugo? Rapaz, então, para finalizar até essas primeiras partes das perguntas aí, né? Meu plano e edição favorita. Eu fiquei pensando, né, cara, qual que é o plano que eu mais gosto, dentre todos que eu já visitei aí, comprando cartinha e conhecendo o jogo, né? E aí eu fui ver que o que eu mais li, o primeiro que eu fui atrás de lore mesmo, desde o início, não foi nem Kamigawa, não foi nem Ravnica, né, que a gente passou, né, jogando. Uma parte foi Dominária. E é sempre o bloco que eu vou atrás de história primeiro, né, principalmente a parte do passado. Então, pra mim, meu plano favorito acaba sendo Dominária. Não é o maior plano de todos, né? Agora o maior plano de todos é Ravnica, mas é o primeiro e saudoso plano das histórias aí, eu gosto bastante dele. E foi o plano que, quando saiu a edição nova de Dominária, né, essa última que a gente foi pra Dominária, foi a edição que eu te convenci a voltar a jogar Magic, hein? Foi. E saiu cartinha boa, hein, rapaz? Saiu. Nossa, que caixa de pré-release. Foi Teferi, foi Mox, foi o Karn de Power de pré-release. Nunca mais. Cara, e a edição, né? Pra finalizar o bloco, eu gosto muito do bloco de investida. Por quê? Porque é o bloco que eu fui conhecer, né? Eu fui conhecer os blocos anteriores, quando eu tava bem curioso sobre Magic lá no começo. E aí eu entendi a história das tribos, né? E aí era um bloco que era tribal, e é um bloco tribal quebrado pra caramba. Eu espero que a Wizards faça uma versão remasterizada de investida aí mais pra frente, né? Então, pra mim é Plano Dominária, edição que eu gosto bastante.
Gostaria de ter jogado, inclusive, mas não joguei, né? Foi o bloco de investida. Aqui no meu caso, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo plano de Kamigawa, né? Pelo bloco inteiro, né? Das 3 edições de Kamigawa, porque foi a edição que eu comecei, eu tenho muita referência, eu acompanhei muito naquela época, embora eu não conseguia acompanhar a lore, né, daquela época, né? A gente nem sabia onde é que comprava os livros, né? E tudo mais. Então, eu acabava não acompanhando tanto lore, mas eu tenho um carinho muito grande por Kamigawa. Mas as minhas respostas mesmo, eu só quis citar Kamigawa aqui como uma menção honrosa, mas as minhas respostas mesmo, assim, como lore, como plano, eu acho que a ideia do plano é muito legal, eu gosto muito de Ravnica. Acho a cidade das guildas, a ideia das guildas, e eu lembro que quando saiu Ravnica, eu jogava já Magic, foi muito legal, porque era muito monocolor, ou artefato ou monocolor quando a gente jogava, né, era Mirrodin e Kamigawa. Daí, de repente, veio uma edição em que começava a misturar cores, que era algo que eu queria fazer, então eu tenho um encanto muito grande pela temática de Ravnica. Embora lore dela, eu acho meio escrotinha, principalmente quando eu comecei a entrar muito planinalta lá, eu não curto muito. Mas a ambientação eu gosto muito de Ravnica. E como edição, assim, por causa do power level que eu lembro que foi uma explosão e tudo mais de power level, que eu falo, caraca, olha quanta cartinha legal. E eu sei que muita gente não vai concordar comigo, porque muita gente acha que essa edição foi fraca, mas para mim ela foi bem forte. Guerra da Centelha, que coincidentemente acontece em Ravnica, né? Mas como edição, falando de power level, de edição, de mecânica que saiu aquele monte de planinalta legal e etc., daí é Guerra da Centelha. Tanto que, putz, nos nossos decks, né, meu, do Hugo, aqui do nosso grupo, muita gente usa muita carta de Guerra da Centelha, né? A gente chegou a comprar até uma box. Fran, não vou falar pra você assim, pessoal que tá achando que a exposição pode ter sido fraca e tal, eu vou falar pra dar uma repensada, dar uma lida, de ver as cartas de novo, porque Guerra da Centelha é muito boa. Primeiro porque eu lembro que quando saiu, ficou eu e você vendo spoiler por causa da lore. Toda a carta tinha uma parte da história. A gente ficava mostrando, puta, Fran, olha o que tá acontecendo, pá. E as cartas são muito boas, assim, como o Fran falou, no nosso playgroup a gente usa quase todos os decks, tem alguma carta de Guerra da Centelha. Sim, saiu coisa para muitos decks diferentes, né? Sim, demais. Sempre tem alguma coisinha de Guerra da Centelha, em uma que seja nos decks, né? A edição é muito boa. Eu acho que até aquelas cartas Estraga Booster de Guerra da Centelha, elas são interessantes. Não vou dizer que são fortes, mas assim, numa disputa entre cartas de power level baixo, até as Estraga Booster, tipo, se sobressaem, sabe? Eu concordo plenamente com o que você tá falando. A Shore foi uma edição muito boa. E como a gente já tá migrando aí para a resolução dos Phyrexianos daqui a uns anos aí, né? Eu espero que a edição que finalize essa história seja tão boa quanto foi Guerra da Centelha. Como foi a finalização do Nicobolas, né? E a lore também, foi uma lore mega esperada. E é engraçado que foi meio próximo com os Vingadores Ultimato, né, também. Então, foi do Ultimato ou do Endgame? Não, foi acho que do Endgame. Daí é engraçado que são as duas coisas, daí eu ainda zoava, né, falando assim, foi as duas finalizações, a finalização do arco da Marvel e a finalização do arco do Magic, pra mim foi muito especial. Mas enfim. É uma coisa da saudade, Fran, uma coisa só pra gente terminar aqui, uma coisa da saudade, muita saudade, é pegar a carta Velório. Sim. Essa foi uma edição muito pra ver carta pra Velório. A gente acompanhar realmente a lore pela carta, né, e acho que eles construíram ao longo do tempo uma narrativa muito legal que você realmente estava torcendo, né, para a resolução, de ver como é que ia acontecer e etc. Coisa que, assim, até agora nenhuma das novas edições você conseguiu acompanhar, por mais que teve lores bem escritas, nenhuma delas conseguiu falar assim, essa daqui foi cativante, é legal, dá vontade de torcer por isso, por aquilo, né. Nenhuma delas te deu aquela, tipo, uou, nossa, eu quero acompanhar, que nem foi o desfecho aí de Ravnica, né, de Guerra da Centelha. Concluímos aqui a nossa parte de conheça os apresentadores, né? Essa foi só para ser um episódio especial, a gente fez essa parte. Agora vamos efetivamente para o tema daqui do nosso episódio, que é a retrospectiva de 2021. Vamos lá, Hugo, o que a gente tem de retrospectiva de 2021? Bem, acho que eu vou começar pela primeira pergunta aqui, né? Que a gente planejou para esse belíssimo episódio aqui, que é um pensamento nosso aqui. E aí, Fran? Qual que foi a edição mais forte de 2021, cara?
Caramba, já quer começar assim? Já quer começar assim, meter o pé na porta? Como você quer começar? Vamos lá, como você quer começar assim? Não, bora lá, vamos lá. Qual que foi a edição mais forte de 2021? Cara, eu não tinha dado muita bola pra essa edição, na verdade. Pra mim, ela não tinha chamado tanta atenção. Mas daí, ano passado, a gente fez no nosso Instagram uma retrospectiva elegendo os 10 melhores comandantes do ano. Né, eu e você votamos e elegemos os 10 melhores comandantes do ano. E, cara, daí a gente percebeu que metade da lista era dessa edição que eu vou falar. Daí eu falei assim, bom, não tem como eu ignorar uma edição que de um ano inteiro elegeu 5 dos 10 melhores comandantes do ano, acho que eram 5 ou 6, né? Se bobear. Foram 5. Foram 5, né? Ou seja, metade da lista ela elegeu. Então eu falei assim, vai ter que ser ela mesmo, porque ela realmente veio muito forte, comandantes que assim, ela abalou o Commander, né? Pode não ter abalado muito o Standard, pode não ter abalado muito outros formatos, mas pro Commander eu acho que ela criou cartas que durante muito tempo a gente vai ver jogando no Commander, tá? Que é Kaldheim. Eu acho que Kaldheim nos trouxe cartas muito interessantes, não necessariamente cartas quebradas, tá? Não estamos falando de cartas, nossa, essa carta quebrou o formato, alguma coisa do tipo, mas ela nos trouxe cartas que eu acho que muita gente vai usar, muita gente montou decks com aqueles comandantes, enfim, eu acho que de forma geral ela foi a edição mais marcante para Commander, embora as pessoas não se lembrem dela, mas falar assim, Kaldheim, mas não lembro, mas inclusive assim, Lathril, por exemplo, é uma comandante que já entrou entre os comandantes mais utilizados no EDH-REC, sabe? Coisa desse tipo. E só como menção honrosa, eu queria falar de Strixhaven, só vou citar Strixhaven porque eu acho que vieram muitas cartas interessantes também em Strixhaven que vão virar, ao longo do tempo aí, vão virar, como é que se diz? Staples, né? Do Commander. Mas meu voto fica para Kaldheim. Bem, vou concordar com você, né? Já que eu cheguei com os dois pés no peito perguntando se sou mais forte, né? Eu vou concordar com você, cara. Não tem muito o que falar, muito o que dizer contra, não. Foi Kaldheim. A gente viu, a gente tomou esse susto, né? Pô, 5 comandantes da mesma edição, né? O que o pessoal mais comenta, o pessoal mais monta deck. Além disso, foi uma edição que teve um suporte para tribal muito bom. E não foi suporte, as criaturas. O muito bom, né? Criaturas ganham mais um. É tipo o Reflexos de Littjara, que você faz cópia de uma mágica da tribo, né? Isso aí é absurdo. Teve outras coisas, teve os Morpholoids, né? Sim. Que ajudaram demais vários decks. Eu consegui fechar meu deck de Ayula por causa dos Morpholoids. Teve cara que saiu compras e outros caras que dão suporte, mesmo sendo Morpholoids, como o Andarilho dos Reinos. Sensacional. E o Fran falou dos comandantes. Teve comandante Adedel aí, né? Além do que a gente falou. Teve Coma, teve Orvar, Aesica, Lathril. E eu vou dizer pra você que pra mim a Lathril é o melhor deck pré-con de 2021. Essa pergunta não estava na nossa retrospectiva, mas eu concordo contigo. Acho que foi o melhor pré-com de 2021 mesmo. Eu não tenho o que dizer, não. Eu e o Fran não temos esse deck. Um amigo nosso tem, né? E a gente jogou contra. O cara chega no... Ele consegue sobreviver até o final com esse deck e dá sufoco. O pré-com dá um sufoco absurdo. E não foi uma edição premium de Commander, hein? Porque a gente tem, a Wizards escolhe uma das edições do ano para ser edição premium de Commander, em que ela lança mais decks e os decks são com power level melhor. A edição premium, que daí eles chamam de Commander do ano, né? Então, a edição Commander 2021 foi Strixhaven. Então, sim. Ou seja, o deck da Lathril superou a edição Premium, que tecnicamente tem um power level um pouco maior. Sim, não tem muito o que falar. Se fosse colocar... E é assim, né? Até infelizmente, né? Porque pra mim, na minha opinião, os decks que dá de pré-com, dá pra jogar melhor sozinho, é Lathril e depois é Will Hef, lá no final do ano, né? É os dois pré-cons que estão fora de 2021. Mas Kaldheim, ele causou bastante, ele impressionou bastante, assim. A gente queria mais coisa, né? Faltou coisa com Foretel, que a gente falou bastante lá no top da edição de Kaldheim. Quem quiser voltar para ouvir novamente, né? A gente comentou que faltou. Mas, assim,
comparando com tudo que saiu do ano aí, cara, melhor edição mesmo, muito forte, muito forte. E aí eu vou concordar com o Frank, a segunda melhor que saiu foi Strixhaven, porque, querendo ou não, gente, mudou muito a nossa concepção dos pares de cores. O que era... Bom, Fran, o que era pra você até metade de 2021 a cor vermelha e branca? Soldado. Soldadinho, causa dano, ganha de vida. E assim, não importa. Mas isso aconteceu quando era Boros, não. Todo mundo que sai nessas cores, desde antigamente, nesse conjunto de cores, era esse esquema. E aí os caras vai e me mete uma faculdade chamada Sapio Forte, que os caras fazem sinergia com artefatos e o cemitério. Continua causando muito dano, mas sinergia com cemitério com artefato, né? Então. Mudou demais. Preto e branco mexendo com política, né? Total. Não é mais aquela história, perde de vida, ganha de vida. Não. Política. Vamos mexer com política aqui. Então, Strixhaven, ele mudou muito, sim, as nossas concepções das cores, e é pra gente entender que não é pra ficar ligado às guildas de Ravnica, né? Se tem a combinação azul e preta, ou azul, que seja a cor, né? Vamos ver se é realmente de mira a carta, né? Pode ser outro tipo de coisa, né? O que eu acho, na verdade, é que eu acho que Strixhaven deu pra gente muito staple pra Commander, tá? Ou seja, cartas que daquela combinação de cores que vai muito bem em vários decks daquela combinação. Então a gente tem o escudo de Nanquínio, né? A gente tem... enfim, eu não vou ficar citando aqui, porque acho que eu vou ficar muito tempo citando isso, mas eu acho que ela deu pra gente, ela merece ser citada porque ela deu pra gente muita staple, tá? Muitas cartas que rodam em vários decks diferentes de Commander. Porém, em questão de power level da edição, por que eu votei no Kaldheim? Porque eu acho que ela também deu vários staples pra gente, e ela deu cartas mais fortes, que inclusive a gente quer montar commanders dela, né? Comandantes baseadas nela. Então... por isso que eu desempatei as duas, mas eu acho que Strixhaven deu pra gente também muita staple. E o que os nossos seguidores lá no Instagram falaram, Hugo, sobre essa pergunta? Bem, pra gente poder finalizar aqui, né, só para o pessoal entender, a gente perguntou aí, né, pros nossos seguidores o que eles acharam, fez algumas perguntas que vai ter aqui, né, e qual era a opinião deles sobre isso, né? E a gente falou que as respostas aí que eles colocavam, a gente ia mandar aqui para vocês e bora lá, né? Bem, a gente perguntou, né, também para eles qual que é a edição mais forte de 2021. A gente teve como resposta, por exemplo, do PH Gonçalves A, que ele falou que é Modern Horizons 2, né, que deu muita quebrada em preço de carta e são muita coisa forte. O Kleder Dito, ele colocou que, na verdade, a edição mais forte do ano é Strixhaven. Já o nosso amigo Augusto.fé, ele falou que também é Kaldheim, concorda com a gente. Então ele gostou muito dos encantamentos, tá? O Foretel e por aí vai. Também gostou bastante da Lore. O Eric.g dele, a 15, ele respondeu que foi Modern Horizons 2 e Kaldheim. E aí, por fim, né, o de Paduan, ele falou que Modern Horizons 2 foi absurda. A galera aí, pelo que a gente viu, então, a maior parte foi em Modern Horizons 2. E eu vou concordar, viu? Na verdade, eu acho que Modern Horizons 2 foi pra Commander a edição que a gente queria que tivesse sido a edição de Commander lá em 2020, né? Saiu a edição focada em Commander, e assim, e bem dizer assim, quantas cartas daquela edição realmente jogam hoje em dia, né? A gente vê a galera realmente jogar, pelo menos assim, pelo que eu tenho visto por aí, muito pouco. Agora, Modern Horizons 2, a galera usa muita carta no Commander, mas os preços delas foram, na minha opinião, proibitivos para quem joga Commander, então eu não vi ela impactando tanto assim o Commander por causa de preço. Falar que essa coleção, na verdade, assim, você tá falando isso e quem concorda com você é todo jogador de Modern, porque essa coleção, ela veio muito forte, não tem o que falar, mas ela foi uma coleção que a gente no Commander, não é todo mundo que pôde aproveitar tanta carta que saiu forte de lá, né? Quem aproveitou, que caiu o preço, por exemplo, das Fatlands inimigas, ótimo. Mas o cara que joga Modern,
Olha, eu sei que tem uma plaquinha falando assim, você só entra agora com tantos R$ 1.000, viu? Próxima pergunta aqui pra gente, Hugo. Já que a gente falou da edição mais forte, né? Então, qual foi a edição mais fraca de 2021? Ih, rapaz, isso daí é pra dar umas pensadas, né? Eu fiquei pensando aqui durante alguns dias, pensei bastante qual foi a edição mais fraca, porque a gente tem que diferenciar o que é a edição ok de uma edição fraca, né? E assim, depois de Strixhaven, todas as edições vieram ok, não vieram tão fortes assim, né? E aí, pro critério de desempate, eu não usei edição promo na minha resposta, né? Então vai ser Adventures in the Forgotten Realms. Por que eu escolhi que ela é a edição mais fraca, né, que saiu? Primeiro que ela já é uma edição de power level menor, porque as edições que saem na época dela, né, que é julho, agosto, né, para mais ou menos, são edições de Core 7. A edição de Core 7 é power level mais baixo mesmo. A Wizard já decidiu isso desde os primórdios, né, quando a gente começou lá em 8ª edição até os dias de hoje. Então ela já veio com um power level menor, só que eu acho que baixaram mais ainda o nível do que precisava baixar, né? Para isso não ter acontecido, eles podiam ter feito várias coisas. Primeiro, trabalhado mais a mecânica de masmorra. Eu achei muita pouca coisa de mecânica de masmorra. Devia ter tido a mecânica de party, né? Ou a mecânica de grupo, colocando em português. E eu espero que o Mark, depois daquela cartinha que ele fez no começo, acho que setembro, falando os erros de 2020, 2021, ele falou que não ter colocado party em Adventures foi um erro, e eu espero que ele conserte isso agora em Commander Legends, que vai ser agora em 2022, que é uma outra edição da D&D. Né? Ele falou, espero que ele conserte. Não tô esperando isso não, viu, Hugo? Porque essa edição aí já tá feita há um tempo. Eu não tô esperando que venha coisa de pare, não. Viu? Então, infelizmente, foi só palavras ao vento, né? Se isso acontecer mesmo. Eu acho que talvez ele conserte isso, mas não esse ano. Tá muito em cima da hora. As edições de mestre são planejadas com muitos anos de antecedência. Então, eu acho que, assim, talvez pra 2023, sabe, venha alguma coisa de party. Pode ser. Eu espero que venha futuramente, porque era bom ter dentro de uma edição de D&D essa mecânica. A outra coisa que podia ter ajudado as cartas, Power Level ser um pouco melhor, né? Cartas lendárias que deveriam ter sido melhor produzidas. Exemplo que todo mundo que joga D&D e Magic ficou indignado. Tarrasque. Né? O Tarrasque, ele é uma carta ruim. Só que ele, como personagem de RPG, ele é incrível, né? Como o Pedroca falou pra gente no episódio de Adventures in the Forgotten Realms, você só tira o Tarrasque do jogo com uma carta com uma mágica que é o desejo, uma mágica específica. Por que não trouxeram isso pro Magic? Deixa o bicho quebrado mesmo. Né? Não precisava ter feito isso. E teve outras lendárias também que ficou abaixo disso, desse nível aí. E para finalizar, eu digo que o power level dela foi o mais baixo de todos do ano, é que os precons também, que a gente comentou bastante, né, até fez episódio sobre, os precons hoje é melhor você comprar os comandantes separados do que o deck, né? Por exemplo, o Prosper. O Prosper ele é um deck que o deck em si, o pessoal não compra, o pessoal compra mais o Prosper sozinho e faz o deck, como o Fran falou já algumas vezes que era melhor fazer isso. E acabou virando essa situação para os outros decks também, né? Melhor comprar carta separada que comprar o próprio deck, infelizmente. Eu concordo e discordo em igual proporção de você. Eu concordo, realmente, eu acho que foi uma edição que a gente tinha uma expectativa alta nela e não sei se ela correspondeu tanto se for comparado com as outras edições do ano, mas ainda assim foi uma edição que me empolgou. Achei que tiveram mecânicas legais, poderia ter vindo mais coisas das mecânicas dela. Eu achei que foi um ponto decisivo ali pro Vermelho e Preto começar a mexer com exílio, foi bacana a masmorra. Eu gostaria de ter mais masmorras diferentes, mais coisas mais ousadas. Eu achei que foi uma edição que faltou um pouco de ousadia nela, a gente falou muito disso na nossa análise, né, dessa edição. De forma geral, para a edição inteira faltou ousadia, faltou um pouco de coragem ali da Wizards de arriscar um pouco mais e colocar umas coisas um pouco mais fortes. Assim, a gente, como jogador de Commander, a gente gostaria de ver umas coisas um pouco mais fortes, até um pouco mais quebradas ali na edição, né? Eu entendo que, de repente, eles pensaram no power level mais baixo, até para balancear o standard, né, os formatos competitivos,
mas a gente, como jogadores de Commander, gostaríamos de ter visto mais coisa um pouco mais forte, né? Mas eu gostei de algumas mecânicas dela, então eu não diria que é a edição mais fraca, né? Então, por isso, assim, eu concordo com você em partes, mas eu discordo em outras. Para mim, a edição mais fraca, que para mim foi... Inclusive, o nosso podcast de análise dela, para mim, é um dos podcasts que eu menos gosto, que a gente gravou ano passado, que é a de Espiral Temporal Remasterizada. É uma edição cara pra caramba, muito cara, sem necessidade, uns reprint meia boca, gente, uns reprint assim que ninguém pediu, sabe? Ok, eu tô generalizando. Tiveram reprints legais, né? Tiveram algumas coisas que valeram a pena, mas impactou nada com lugar nenhum, sabe? Uns reprint meia boca que ninguém pediu, umas coisas muito nada a ver, uma edição, sabe? Tipo assim, eu sei que é uma edição que não era uma edição para trazer coisas novas, era uma edição de reprints, mas ainda assim os reprints que vieram, gente, nossa senhora, de verdade, cansada a edição, cansada mesmo. E se eu fosse falar assim, a edição que menos me empolgou, eu não posso dizer que ela é a mais fraca, mas a que menos me empolgou foi a Caçada Meia-Noite. Na verdade, acho que Caçada Meia-Noite e Voto Carmesim dava pra juntar as duas e fazer uma edição só. Sendo muito sincero. Mas ela não me... Mas eu entendo que saíram coisas bacanas nessas duas edições. Voto Carmesim e Caçada Meia-Noite. Foi só, acho que uma coisa pessoal minha, de gosto mesmo, que não me empolgou. Agora, a edição fraca mesmo, na minha opinião, foi Espiral Temporal Remasterizada. Então, eu vou concordar com você, tanto que foi o meu desempate, né? Falei, o que eu vou tirar, promo ou as edições regulares? Aí eu tirei fora a promo, senão ia ser Espiral Temporal Remasterizado também. É assim, teve uns prints interessantes que diminuiu o preço de carta que tava cara, teve, ótimo. Mas mesmo assim não salvou não. Fora que as cartas que saíram time shifted, né? Tem algumas que tá mais cara que a carta original, que já tava cara. O que a gente faz com isso? Feio. Quem quer carta com frame antigo, gente, como promo? A gente quer coisa moderna, negócio feio. Pelo menos assim, pro meu gosto pessoal, eu acho o frame antigo de Magic. Tem gente que adora, né? Porque tem cara de carta mais clássica, né? Não sei o quê, de coisa mais medieval. Eu acho feio o frame antigo, sendo muito sincero. Então, eu achei que quase todas as cartas no frame antigo ficaram muito esquisitas. Eu gosto para algumas cartas. Vou falar pra você que depende da arte. Vou falar que combina uma arte, um frame antigo. Mas tem qualquer coisa que não dá, não. Fica feio. Você tá falando com uns amigos que seria interessante, se fosse o frame antigo, fosse arte desenvolvida como era antigamente, que era uma arte mais simplista. Né? Meio que combinava a arte simplista com o frame antigo, né? Esse era o meu ponto, era o que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, o frame antigo, ele era simplão, ele era, não sei o que, dava uma cara medieval, porque a ilustração também era mais simplona, tinha umas ilustrações um pouco mais toscas, né? Hoje, você pega aquelas cartas com uma ilustração mega elaborada, mega bonita, não sei o que, num frame antigo, sabe? Tipo, a sensação que eu tenho é isso, tipo, não combina a arte com o frame da carta. Então, eles precisam mudar isso aí, eu acho que seria interessante para mudar também a ilustração. Eu vou, já que a gente tá falando também das outras edições, né? Aproveitando que você falou também de Innistrad. Eu acho que Innistrad, cara, ela foi uma edição ok, só que a gente foi tapeado. Você, jogador de Magic, você tenha uma coisa na sua cabeça. Você foi tapeado, tá? Quando eu e o Fran, a gente viu o preview do que sairia em 2021, né? A gente até acompanhou, acho que um pouco junto, tal, ficou comentando, e falaram pra gente que Innistrad, o Voto Carmesim, Innistrad Caçada Meia-Noite ia ser focado em lobisomem. O outro seria, o que o Voto Carmesim seria focado em vampiro. E o Double Feature, o que eles fariam? Eles pegariam cartas selecionadas de cada um dos dois blocos e montariam uma edição nova, né, para o pessoal fazer draft com toda a experiência de Innistrad. Acabou que esses dois caras viraram um bloco novo, que a gente pode chamar, sei lá, de Innistrad o Innistrad Endgame, né? Que não é nada a ver, tem nada a ver com a premissa que foi passado. E o Double Feature, os caras fizeram o quê? Pegaram as duas edições sem selecionar as cartas
e misturaram. E aí é o jogador que tem a sorte de tirar alguma coisa decente. Assim, a edição foi ok das duas, né? Você que é jogador de lobisomem deve estar odiando essa edição até agora. Tirando o Tovolar, mas fora isso deve estar odiando. E foi uma edição que foi tapeado. Mas ainda assim não dá pra dizer que foram as edições mais fracas, né? Porque é o que eu falei, pro meu gosto pessoal não me animou a edição, mas eu entendo que saíram coisas interessantes, sabe, nas duas edições. Então, não dá, realmente não dá. Foi ok, mas a gente tem que lembrar que a gente foi tapeado. E qual que foi a opinião do público? A opinião do público foi o seguinte: todo mundo, o PH Gonçalves A, o Cléder Dito, quem mais respondeu aqui? O Eric.Guedelha 15 e o de Paduan, todos eles responderam a mesma coisa. D&D. D&D. O que tem de linda tem de fraca. Já sabia que essa edição é mais fraca mesmo, porque ela tá substituindo o Core 7. O pessoal fala assim, ela é fraca, mas ela tem power level legalzinho. Mas todo mundo chegou na mesma resposta, D&D. Boa. Então tivemos uma unanimidade aí. Beleza. Então eu vou te perguntar assim na lata, cara. Quais são os seus 3 comandantes favoritos de 2021? Bom, top 3 comandantes de 2021. Vou fazer do terceiro pro primeiro, tá? Só pra avisar vocês, gente, as minhas respostas do Hugo a gente tá descobrindo aqui agora, tá? A gente fez igual a gente costuma fazer no nosso top da edição. A gente não combinou nossas respostas antes. Então o Hugo não sabe o que eu tô respondendo e eu não sei o que ele está respondendo. Bom, nossa base de surpresa. Meu terceiro lugar nos top 3 comandantes ficou pra Veiran. Na verdade, assim, eu fiquei entre Veiran e Latril. Então, fazer a menção rosa aí da Latril, ela não vai estar entre os 3. Mas eu tirei a Latril, que eu imaginei que o Hugo fosse falar dela e tudo mais, então eu falei assim, vou tentar falar alguns comandantes diferentes, então eu tirei a Latril. Eu deixei a Veiran porque eu acho que ela veio para ser a comandante definitiva para esses decks azul e vermelho, que fazem muita mágica, que copia mágica. Eu acho ela incrível, ela é muito forte, então ela merecia ser citada aqui nesse meu top 3. Embora esse lugar poderia muito bem ser da Latril, mas eu preferi porque eu achei que ela é uma comandante incrível, inclusive ela é a subcomandante do deck dela mesmo, que deveria ser, foi unânime na nossa análise, que ela deveria ser a comandante do deck, né? Cara, o meu terceiro lugar foi o Ogier. Não tem muito o que falar não, porque novamente eu fiquei muito impressionado com as mudanças de Strixhaven e Sapio Forte, foi a que acho que mais mudou, né? Não tem... mudou totalmente, né, a temática do vermelho e do branco. Então, eu vou escolher esse cara como meu terceiro porque ele me impressionou, tá? O deck em si me impressionou e ele me impressionou junto também. Então, cara, você é o terceiro hoje. Parabéns. Bom, meu segundo lugar vai para Adrixineve. Primeiro, porque ele me fez querer comprar. É o primeiro comandante, assim, em muito tempo que me faz querer comprar um deck pré-con. Eu não gosto de pré-cons. Eu acho que, sei lá, você consegue comprar as cartas singles de um deck e montar ele. Eu prefiro montar a minha própria estratégia, sabe? Eu compro um comandante, vou comprando as cartinhas separadamente e monto. Acho bacana quem compra pré-con, não tenho nada contra. Pra mim, pro meu estilo de montagem de deck, não funciona. E eu acho que eu economizo muito dinheiro fazendo dessa forma que eu faço. Tá? E o Adrixineve foi o primeiro que me fez querer comprar um deck pré-con, e ele veio como uma criatura que multiplica tokens, que era algo que a gente via basicamente só no verde e no branco, mas com encantamentos, né? Ele veio com uma criatura que faz isso, uma criatura que se defende, não tem um custo de mana absurdo, numa cor que não existia isso, né? Que é no azul, né? Então no azul e verde a gente passou a ter isso. Eu acho que ele é um comandante versátil, você pode montar um deck de forma geral com tokens, mas de N formas diferentes com ele. Então eu gosto bastante do Adrixineve, ele entra bem tanto como comandante quanto como dentro das 99 de decks de tokens de forma geral. Então pra mim ele merece muito estar aqui no meu segundo lugar. Concordo com o seu segundo lugar.
mais um duplicador de ficha que tava precisando, porque a gente sabe como o duplicador de ficha tá caro, meu Deus do céu. Né? Vocês sabem que o Fran, ele não costuma comprar cartas caras. Né? O Fran Limax, ele sempre aquelas cartas que tem um certo valor. Carta cara depende do valor somente em último caso. Pra vocês terem uma ideia, quando teve o reprint de Double Season qual que é o nome da edição, Fran, última que saiu? Double Masters. Double Masters. A gente tava conversando, a carta caiu pra R$100, a gente tava falando, Fran, eu acho que a gente devia comprar. E o Fran falou, Por quê? Porque ou vai ter essa carta esse preço, ou não vai ter mais. Eu lembro que foi uma das poucas cartas que você falou, acho que eu preciso comprar isso aqui, nem seja para vender depois. Né? E esse cara salvou demais. Ele muda realmente, é uma criatura que pode ser seu comandante, e aí você pode criar deck que duplica, cara. Tolkien, que coisa linda. Bem, o meu top 2, ele é o cara que eu fiquei impressionado com o commander dele, porque é um commander do tipo de deck que eu gosto também muito, que é deck escapista, né? Que é Koma, né? Koma, pra mim, é um comandante que é ataque e defesa na mesma carta, porque esses tokens que vai fazendo a cada turno é absurdo o que faz. Né? Deixa Koma indestrutível ou vira permanente, a habilidade não pode ser ativada. Olha a defesa. Né? Você defende seu próprio comandante e defende e se livra de um problemão que pode estar acontecendo. E dependendo da situação, você vai fazer token 3/3, que aí no seu turno você vai começar pode aumentar o poder deles, pode fazer mais tokens se for o caso e começar a causar, bater em todo mundo, né? E o deck focado em Koma é um deck muito escapista, muito controle, também tem a parte de pancadaria. Então, como é uma cartinha que é ataque e defesa na mesma carta, eu gosto muito de coisas assim, pra mim é o top 2. Eu não vou nem fazer comentário sobre o seu, porque o meu primeiro lugar é Koma. Então complemente. Koma pra mim ficou em primeiro lugar por ser, tipo... essa criatura só falta fazer café. Ela se deixa indestrutível, ela consegue um deck bem montado de Koma, ele consegue ser muito opressor na mesa. Eu achei essa carta incrível, embora eu não me deu vontade de montar um deck de Koma. Eu acho que ela é uma carta incrível, que assim, ela se protege, ela consegue encher a mesa de criatura também para bater, se o oponente não tomar cuidado, e daqui a pouco ele tá cheio de cobra lá, de serpente batendo nele. Aliás, uma dor no coração é que ele faz toquinho de serpentes, não de cobras, né? Pô, Wizards, você machucou meu coraçãozinho com uma dessa, porque meu deck de cobra ia adorar ter ela. E eu acho que assim, a Koma é assim, o comandante mais versátil, ele joga nas 11 posições. Se fosse um jogador de futebol, ele jogaria em todas as 11 posições, sabe? Na minha opinião. Ele consegue ser bom atacante, bom defensor, bom meio de campo. E aí a gente tá reforçando que, pelo menos assim, no meu top 3 aqui, 2 cartas azuis e verdes, provando que a Wizards pega pesado no power level para cartas azuis e verdes. E, inclusive, a Koma joga muito bem num deck de Adrix e Neve, e o Adrix e Neve joga muito bem num deck de Koma, tá? Então são meio que 2 cartas que se complementam muito bem. Tô pensando aqui, Adrix e Neve duplicando essas fichas. 2 por turno, já é problema. Aí o problema fica complicado. Aí fica difícil de lidar. Para quem costuma assistir vídeos de gameplay, a gente teve uma partida no Game Night em que o carinha lá do Cobra Kai, o Falcão do Cobra Kai, jogou com o deck de Koma, e de verdade, ele dominou a partida do começo ao fim, né? Não vou falar quem ganha no final, deixo pra vocês assistirem, não vou dar esse spoiler, mas do começo até o final ele dominou a partida. Sim, não, aquele deck, eu ria das escapadas. Eu falo, não, eu gosto de deck escapista, assim, e aí Koma foi sensacional. Já que o Fran completou aí falando que o dele é o número 1, né, eu vou falar o meu número 1. Eu falei já no começo, já do episódio, vou falar de novo sobre ela, porque ela é minha número 1, que é a Latril, tá? A Latril, ela é minha top 1 porque, novamente, é um precon muito bom. É muito bom. Tá? O cara que
pilota ela vai se deliciar com esse deck. A gente já, como já falamos, já vimos jogando e sabe como é que esse deck é trabalhoso se lidar. Quando você muda ele, então, coloca as cartinhas de elfo e tal, as cartinhas sérias, que vem de Commander Legends, que vem desde do Primordial Magic, esse deck vira o terror. Elfo é a tribo mais bem servida, né? Nossa, muito bem servida. A trio vira o terror. Esse deck não precisa voar. O deck vira o terror. Né? A gente fala, o deck. Mas falta voador. Fala, não precisa, o deck já causa, já bota no alcance de que lá tem com Death Touch, lá sabe se o cara vai te bater. A outra coisa de Latrio que eu gostei muito dela é que ela modificou a tribo de elfo. Elfo, gente, quem jogou com elfo até o mês de 2020 para trás, ou quem tem, sabe que o deck é muito 8 ou 80. Eu joguei contra deck de elfo, mono green, que o cara arrebentava. Começava com tudo e até o fim arrebentando. Eu joguei contra deck de elfo, que o cara tomou uns board wipe, ou o cara colocou alguma coisa opressiva na mesa que dá menos para elfo, e o cara não consegue ficar voltando esses elfos, o cara perdeu. Não, um grande bounce, o cara perdeu o jogo. Então era muito 880. O deck tinha muita coisa boa. Mas ou era mono green, os caras faziam Ezuri, né? Que também tinha suas limitações. E aí falaram, vamos botar o preto? Vamos continuar o que a gente fez lá em Lorien? Vamos fazer elfo com preto? E aí os caras vão lá e montam. Começou em Commander Legends, né? Começou engatinhando Commander Legends e completou em Kaldheim. Tá incrível, né? Então a Latrio, ela é a comandante de deck de elfo. Se ela não for a sua principal opinião, ou a principal escolha, tem que ser um preto e verde. É muito difícil agora no dia de hoje montar um deck bom, mono green de elfo, e parabéns pra quem gosta de elfo, né? Ou tem a verde pool branco, de elfo né? aí. O verde e branco. Tinha muita gente que montava deck de elfo verde e branco, mas hoje não faz mais sentido. Deck de elfo virou sinônimo de verde e preto, né, agora. Verde e preto. E parabéns, cara. Vocês foram muito bem servidos em 2021. Como eu falei, eu não coloquei a Latrio na minha. Ela seria meu terceiro lugar, eu não coloquei, porque eu tinha certeza que ia estar na sua, então eu tirei. Mas eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Ela foi a comandante que mais rápido chegou nos top comandantes do EDH Hack, pra você ver o nível de popularidade dela, né? Sim, mudou demais, cara, mudou demais. Era uma tribo que tinha uns problemas, e aí ela consertou. O problema não era voar, o problema é que os decks eram 8 ou 80. Deck 880, cara. Certeza que ela vai estar na nossa Copa de Comandantes desse ano, né? Eu espero, eu acho que vai chegar longe, viu? Também acho. Vamos ver. Bom, bacana. Então fizemos aqui o nosso top 3, né, de comandantes de 2021. Eu acho que foram as melhores opções mesmo. Se você quer ver a nossa opinião, assim, dos 10 melhores comandantes, né, de 2021, no nosso Instagram, @comandeiros, com 2 M's. Você vai encontrar a nossa lista com os 10 comandantes melhores comandantes. Ali não necessariamente estão os comandantes mais fortes, mas tem comandantes que a gente acha que impactou bastante o ano, né, de forma geral. Então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram que você encontra os 10. Vamos aqui para nossa penúltima pergunta, e eu acho que essa daqui vai ser rápida, viu? Porque eu acho que vai dar match, o que eu e você vão falar vai ser as mesmas cartas. Então vai ser, acho que uma pergunta rápida, que eu acho que foram as duas que mais impactaram, né? Quais foram as duas cartas que mais deram o que falar, seja positivamente ou negativamente, no ano de 2021? Lembrando que a gente está falando sobre Commander, tá? De cartas que possivelmente jogariam Commander e que foram lançadas em 2021. A gente sabe que tem o Golos, que deu muito o que falar, né, nesse ano de 2021, né? Porque se o banimento dele foi justo ou não e tudo mais. Mas o Golos é uma carta antiga, né? Aqui a gente está falando de cartas que foram lançadas no ano passado. Rapaz, eu acho que a gente vai dar match 1, outro não sei, mas a que a gente vai match certeza é a Coma. Coma foi a carta mais falada porque ela sintetizou o absurdo que é uma carta. Um absurdo que pode ser uma carta Simic. Todo ano tem uma carta Simic quebrada. A gente sempre fala, Wizards, para com isso. Os caras vai e mais uma vez joga mais uma carta quebrada em cima da gente. Né? A gente já viu Oco, já viu Uyo, agora vem Coma.
né? Então é uma carta que a gente falou, é ataque e defesa, ela causa na mesa, ela pode ser ela é muito versátil, dentro de deck ou como comandante. Então, assim, todo mundo comentou, todo mundo viu como essa carta é absurda. Tem gente que tem ranço, já tem ranço de jogar contra, né? Já chegou a como? Não, eu vou quebrar essa tristeza aqui, vou quebrar essa desgraça. Porque ela é muito opressiva na mesa, né? Ela causa demais, ela controla demais a mesa. Eu não acho que vai tomar um ban um dia, mas é uma carta que dá muita, muita dor de cabeça. A outra, que é pra mim outra carta que deu o que falar, ela não tá jogando Commander porque o preço dela é pornográfico, né? Que é o Hagavan. Esse macaco, ele começou já caro. Ele começou com valendo uns R$100. Hoje, nos dias de hoje, no dia 24/1, dia que você tá fazendo a gravação, tá R$600. Ela já começou proibitiva. Mas a gente falava, não, vai cair. Já ele cai. Aí a gente vai colocar nos decks de pirata. A gente vai fazer comandante dele. A gente vai colocar esse deck rápido pra fazer ramp de tesouro e pegar a cartinha do oponente. Não, só piorou. O cara que comprou isso no pré-com, na pré-venda, pagou R$120. O cara tá rindo da cara dos caras que estão pagando 600 pra hoje, né? Então, assim, eu acho que ela deu o que falar pelas habilidades e por ela ser proibitiva pra quase todo mundo, por causa de preço. É o que eu já esperava. A gente deu match nas duas. Então fechou. Eu sou da mesma opinião. Que Hagavan não ia dar match, não. Não, foram as duas. Eu tinha certeza que ia dar match, porque eu tinha certeza que o Hagavan... Eu tava na dúvida se talvez não fosse dar match no Coma, principalmente quando você não colocou o Coma na sua primeira colocação, como melhores comandantes, então eu não tinha certeza dele. Mas o Hagavan, putz, é uma carta que faria toda a diferença num deck de piratas, né, de Commander de piratas, mas não só isso, acho que ele joga muito bem em qualquer deck vermelho de forma geral. Que a gente tenha, e o preço dele, acho que ele deu muito o que falar por conta do preço, né? Acho que a carta mais cara aí dos lançamentos desse ano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que desse ano mais cara. Foi o lançamento mais caro, então por conta do preço ela deu muito o que falar, e não tô entrando no mérito aí se é justo o preço ou não. Na minha opinião, para Commander, não é justo, mas ele não joga só Commander, então tá ok, né? Então vai lá e para os outros formatos competitivos, talvez esse preço seja justo. Para Commander, eu não recomendo para ninguém gastar essa grana para colocar uma carta dessa no deck, tá? Fica aí minha recomendação. E a Coma, como o Hugo falou, ela sintetiza o que a Wizards mais tem feito com cartas azuis e verdes, né? Criando cartas com power level muito alto para essa combinação de cor. Novamente, falando, ela, na minha opinião, é o comandante mais forte que foi lançado esse ano. Eu acho que quando ela saiu, muita gente falava dela, muita gente tentou montar deck dela e etc. Então, não vou ficar aqui sendo redundante no que o Hugo já falou. Na minha opinião, também foram as duas cartas que mais deram o que falar. E essa pergunta a gente fez para os nossos seguidores no Instagram, Hugo? A gente fez, rapaz, e teve algumas respostinhas. O Clederdito, ele falou que foi o Liar, dos afogados, né? Aquele bichinho lá que nos faz suas mais instantâneas e feitiços terem flashback, né? Que estão no cemitério. O PH Gonçalves ele falou que foi o Hagavan. O Hagavan, que teve impacto bem agressivo, principalmente para quem joga competitivo. Outro que respondeu aqui foi o Eric.Guedelha15, que falou que foi Coma. O de Paduan falou que também foi Coma, sem sombra de dúvida. Ele também mencionou a Tergrid como uma dos comandantes mais hateados que já tiveram nesse ano aí. Concordo também, porque se é um bicho que deixar na mesa, chora, né? O Alex Pazuello respondeu que foi o Hagavan também. O Necroink falou que foi o Hagavan. Até aproveitando, não falei dele, né? O Necroink falou que o voto Carmesim foi a edição mais fraca. Eu acho que foi o único voto contrário aí, que eu não comentei. O Rodri Cirqueira, ele falou que foi o Vorinclex, salteador monstruoso aí. A carta que mais deu o que falar. E deu até que falar, né, Fran, também? É verdade, ela estaria... Se a gente fosse falar de mais cartas que deram o que falar, acho que ele estaria entre eles. E o que mais? Aqui, e pra terminar, a gente tem a resposta da torre de comando, que pra ele, a torre de comando, a carta que deu o que falar foi o Peru.
O peru foi esse ano? Peru foi esse ano, é MH2. Pô, verdade, ó, teve o peru, mano. Ah, o peru deu muito o que falar, gerou muito meme. Ó, eu quero mudar minha resposta. Eu vou tirar o como, eu vou falar o peru agora. O peru deu o que falar. Deu o peru, virou meme. Eu queria colocar o peru na mesa. Mudei, acabei de mudar ao vivo aqui, ó. Durante a gravação, tô mudando. Não, a minha resposta não é mais como e Hagavan, é peru e Hagavan. Deus do céu, o Fran colocou o peru na mesa. Tô introduzindo o peru nesse podcast. E deixa aqui a minha indignação, a minha nota de repúdio, minha nota de indignação aqui, que Wizards foi covarde que vocês fizeram de traduzir peru para pairu. Por que não deixou peru? Qual que é o problema de deixar o peru? Mas pra mim, vai ser sempre, no meu coraçãozinho, vai ser sempre peru. Todo mundo queria o peru, os caras colocam pairu. Isso aí foi... Não pode. Os caras que me traduzem o negócio como muriçoca vara, vai lá, ai, mas não, é peru não, tem que ser pairu. Ah, sacanagem. Bom, para encerrar então esse podcast, mas antes da gente encerrar com a última perguntinha aqui, queria lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais. A gente já falou bastante, ó, vocês podem ver que a gente tem bastante interação aí no nosso Instagram, né? @comandeiros, com 2 M's e S no final. Lá você consegue interagir com a gente, mandar perguntas, sugestões, mandar seu feedback, né? Que aqui, se você está ouvindo provavelmente por algum agregador de podcast, não tem um lugarzinho para você poder comentar, né? O que você está achando, interagir com a gente. Então, interajam com a gente pelo nosso Instagram, né? Manda um direct lá pra gente, a gente gosta muito de ouvir. É o que anima a gente a continuar. E a gente também lança todos os episódios no nosso canal lá do YouTube, segue a gente lá, a gente tem pouco seguidor no nosso canal do YouTube. Nossos downloads no Spotify é muito bom, mas no YouTube a gente tem pouco, então segue a gente lá, curte, compartilha com qualquer pessoa que você acha que vai gostar dessas besteiras que a gente fala. Compartilha pra gente ter cada vez mais ouvintes, a gente espalhar a palavra do Commander. Segue a gente lá que estão esperando vocês aí pra gente conversar. Já falamos aqui os nossos achismos, né, sobre 2021. E aí, Fran? Qual que são as suas expectativas para esse ano de 2022? Altíssimas. Vou dizer que eu tô com a expectativa lá no alto e isso me preocupa, porque quanto mais alta a expectativa vai, maior é a queda, né? 2023 aqui, a gente pega esse trecho aqui da conversa e coloca na edição. Quando a gente for fazer a retrospectiva no ano que vem, a gente coloca o meu trechinho, né? Deu falando. E eu tinha esperança desse ano eu não gastar tanto dinheiro com Magic, né? Caramba, ano passado montei um monte de deck, né? Não vou gastar tanto dinheiro esse ano. Ai, já vi, pelos poucos spoilers que a gente já teve aí sobre Neon Dynasty, eu já vi que eu vou ter que abrir a carteira. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho um carinho muito grande por Kamigawa. Então, tô com expectativas muito altas com Neon Dynasty, principalmente porque pelo menos metade dos meus decks tem interações muito fortes com a edição de Kamigawa. Então, meu deck de dragão tem expectativas muito grandes com os dragões lá de Kamigawa. Eu tenho um deck de cobras, eu tenho um deck de ratos, eu tenho um deck de Holden. Então, eu tenho um deck de ninjas. Então, eu tenho expectativas altas aí para coisas muito legais. Eu queria muito poder montar um deck de Zubeira. Eu ainda tenho esperança de que vão sair mais Zubeiras para eu poder montar um deck de combo de Zubeira para Commander. E eu sei assim, eu imagino que vai vir uns ratos bem legais. Eu gosto muito da cultura japonesa e vi uma edição moderna, modernizada, cultura japonesa, sem contar que eu acho que uma coisa mais high-tech, uma edição high-tech era algo que eu queria há muito tempo. Eu gosto dessa coisa medieval, mas ter essa questão high-tech, para mim fazia... Eu queria muito ver uma edição de Magic num plano que as coisas fossem tecnológicas. Eu sei que a gente já teve lá Kaladesh, que, entre aspas, é um plano tecnológico, mas ainda assim é um tecnológico medieval, né? Não é tecnológico. E agora realmente ter tecnologia, ter carro, moto, vai ter rato motoqueiro, a gente ter televisão, né? Vai ter essas coisas, energia elétrica, né? E tudo mais. Eu confesso que eu tô muito animado para Neon Dynasty.
E a segunda edição que eu acho que tá me animando bastante esse ano é a Capena, edição meio de mafiosos, acho que vai ter uma cara meio de Chicago, na época das máfias, né, e tudo mais. Então eu vou dizer que eu tô... E sem contar que Demônios é outra tribo que eu gosto muito, né, Demônios e Anjos e etc. Adoro decks preto e branco também, então eu acho que vai ter bastante interação ali entre preto e branco. Então estou muito na expectativa aí pra Capena e pra Neon Dynasty. Vamos ver, né, que eu vou pegando já o gancho de New Capena. New Capena vai ser 3 cores, né? A ideia. Vamos ver o que vai acontecer, né? E, assim, Wizards, por favor, Wizards. Esse homem chamado Frank está falando aqui, que está falando aqui nesse podcast, ele quer comprar uma caixa de booster de Kamigawa. Isso é um evento raro. Isso é um evento raro. Não acabe com as esperanças dele, não acabe com as expectativas dele. Eu sou mão fechada pra comprar essas coisas, não compro booster de jeito nenhum, só compro singles. Tô pensando em comprar uma caixa de booster de Kamigawa, gente. Tão hypado que eu tô com essa edição. Então, faça ele comprar. Wizards, faça ele comprar essa box. Não faz ele dar pra trás, senão vai ser nunca mais que vai falar isso. Bem, minhas expectativas pra esse ano é que vai ser mais um grande ano pra Commander. A gente já foi muito bem servido com Commander Collection Black, que já vai chegar aí nas lojas, né? Já gostei das cartas que vão sair, inclusive já peguei um pra mim. Commander Legends 2022, né? Que é o Baldur's Gate, se eu não tô enganado. Eu espero que seja uma edição de D&D equilibrada, muito melhor do que foi Adventures. Vamos torcer, né? Acho que vem mais masmorra, hein? Tô nessa expectativa. Eu espero. Eu gostaria muito que a gente pudesse interferir na masmorra dos outros. Foi falado isso, eu gostaria de interferir na masmorra dos coleguinhas. Eu tenho expectativas, assim como o Frank, Kamigawa vai ser a edição mais forte do ano. Então a gente vai em 2023 a gente vai fazer a retrospectiva, falar que a edição mais forte foi Kamigawa. Eu quero muito falar que foi a edição mais forte. Eu espero que Infinity, que já foi jogado para o segundo semestre, problema logístico, espero que isso não atrase mais do que já atrasou. Eu espero que Infinity traga para o Commander uma nova experiência de jogar mesão, tá? E tenha cartas de borda cinza, que são de outras edições que sejam ok no formato. Eu esqueci de comentar disso. Desculpa te interromper, eu esqueci de comentar disso também. Tô com bastante expectativa para Infinity, viu? De que venham umas cartas bem legais, bem divertidas para Commander com a borda prateada. Que eles tragam novamente, né? Principalmente a mecânica de rolar dados, que já veio ali em Forgotten Realms, né? E agora eles reprintem agora, fique legal no Commander, né? Legalizado no Commander. Mais cartas que permitam rolagens de dados. Eu tenho umas apostas aí de coisas que eu acho que podem ser reprintadas de dados, que seriam muito divertidas. Sim, inclusive a gente já comentou lá no canal, né? A gente tem apostas de Infinity que pode ser reprintado como válido no Commander. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se as nossas apostas estão certas, né? Meio do ano, o que espera a gente? Espera o Warhammer 40k, né? Eu espero que seja uma edição ok. A gente... pessoal... Warhammer 40k vai ser um Core 7, tá? Então, a gente já sabe que o power level pode ser um pouco menor, mas eu espero que seja mesmo assim, seja ok, né? Vamos ver o que vai acontecer quando a gente tem robozinho com arma dentro do Magic. Pode ser, vai virar uma zona? Vai. Mas pelo menos seja uma edição ok, né? Eu quero ver o que New Capena vai trazer pra gente, né? Eu também tô curioso com essa edição com Gangsters. Demônios mafiosos! Demônios mafiosos. E pro final do ano, Dominar United e Guerra dos Irmãos. Eu tô na expectativa que vão ser 2 edições lindas, principalmente Guerra dos Irmãos, que vai servir mais a gente com artefato. E eu espero também que em Guerra dos Irmãos, eu vou até pesquisar depois mais alguma coisa sobre, mas eu espero que algumas lendas que até hoje não saíram, ou saíram muito fracas, elas tenham a sua vez, né? Por exemplo, Mishra. Mishra tem que ter a vez dele agora pra jogar Commander. Tem que ter um deck de Urza versus deck de Mishra. Né? Então, alô Mishra, vamos vir bom, hein? Eu espero que, como é algo remetente ao passado, algumas lendas que nunca foram faladas tiveram cartas no jogo, elas tenham a sua vez aí e sejam bem boas pra gente, né? Posso falar em questão de power level? Eu acho que escrevam e ano que vem a gente volta a se falar aqui, tá? A gente usa essa gravação pra ver se eu acertei ou não.
minhas previsões. Eu acho que Kamigawa vai vir no mesmo power level, na mesma importância. Estamos falando para Commander, tá? Esqueçam outros formatos. Para Commander, Kamigawa vai ter a mesma power level, a mesma importância para Commander que Kaldheim teve em 2021. Então eu já estou prevendo que ela vai ser a edição mais forte de 2022. Eu acho que New Capenna vai ser o equivalente a Strixhaven. Acho que o Warhammer 40k vai ser o equivalente a Forgotten Realms. Então, ou seja, vai ser uma edição que a galera que tem uma base de fãs muito grande, mas na hora que sair vai ter um power level relativamente baixo. Vai ter umas coisinhas diferentes, mas vai ser baixo. E United e a Guerra dos Irmãos vai ser equivalente a Caçada da Meia-Noite e Voto Carmesim. Ou seja, a edição que tá prometendo, mas vai chegar na hora, a gente vai se decepcionar. Então, essa é minha previsão. Cada edição vai ser o equivalente a uma edição do que foi ano passado. Eu quero pegar essa gravação tua e a gente vai colocar em câmera lenta. Eu prometendo demais. Eu quero essa... Eu espero, porque assim, pô, Guerra dos Irmãos é uma edição baseada em artefato. Edição de artefato fraca, Wizards, pelo amor de Deus, né? Não, abaixa essa expectativa. Lembra-se que eles prometeram uma edição de lobisomem que não tinha lobisomem, Hugo. Nossa, mãe. Não, essa aí foi a tapeada do ano. O Warhammer 40k eu tenho a mesma opinião que a tua. Eu só espero que não seja tão power level baixo assim. A gente falava foi mais baixo, mas foi ok, né? Porque vai ser pra vender carta. A edição, eu acho que mais que vendeu ano passado foi Adventures. Foi a edição mais fraca. Mas vendeu que nem água. Por quê? O cara que joga D&D, mas não joga Magic, quer ter as coisas de D&D. Né? Opa, então vou pegar uma carta de cada, vou pegar uma promo de cada, vou pegar a caixa e guardar. Então vendeu que nem água, né? Sim, eu conheço muita gente que era dos board games e do RPG que não jogava Magic, mas começou a jogar Magic, ou seja no Arena, ou enfim, de alguma forma, por causa dessa edição de D&D. Agora você imagina os 23 quando vier Senhor dos Anéis, hein? Nossa, vai ser pesada. Essa daí então. Também tô na expectativa, mas vamos criar expectativa uma de cada vez, né? Então, beleza. Guardar pro ano que vem. Mais alguma consideração sobre 2022, Hugo, pra gente encerrar? Cara, eu acho que foi isso tudo que a gente falou. Vamos ficar de olho nessas edições, gente. Vai ter Double Masters também, tá? Vamos ter mais uma edição de Double Masters. Vamos ficar de olho. Pode ser que... Eu não sei, talvez não seja acessível, né? Mas pode ter uns reprints bons para baixar preços de coisas que estão caras demais. Então vamos ficar de olho aí também em Double Masters que vai sair esse ano aí. É claro, né? Já que vai ter uma edição promo saindo, vai ter um subestimado dela aí. Espero que tenha grandes cartas saindo aí pra gente em Double Masters para baixar preço de coisa que tá caro demais. É isso aí. E minhas considerações finais, eu espero que esse podcast esse ano tenha mais vários episódios, que seja mais 12, né? Que a nossa meta é ter 12. Mas que se for ter 13, 14, 15 ou 18, que nem foi ano passado, que essa segunda temporada faça sucesso, cada vez mais esse podcast cresça, que vocês curtam o conteúdo que a gente está fazendo aqui e que vocês dêem cada vez mais sugestões para a gente ir melhorando o que está fazendo aqui. Então, minhas previsões para 2022 é que esse podcast vai crescer. Tem essa previsão também, concordo com a sua previsão. Espero o essencial, gente, que vocês gostem do que a gente passa para vocês. Se vocês tiverem sugestão de episódios, fala com a gente, manda sugestão. Olha, eu queria um episódio para fazer criação de terreno. Como é que eu escolho terreno? Eu quero um episódio disso aqui. Eu quero um subestimados tal. Manda pra gente aí, porque a gente gosta muito de fazer esse programa. E quanto mais vocês participam, melhor ainda. A gente vê que tá dando resultado. Exatamente. E esse ano tem Copa de Comandantes 2022. Ano passado quem ganhou foi o Sorin Markov. Vamos tirar a coroa desse vampirão esse ano, por favor. Vamos ver. Foi Sorin? Não, foi Edgar Markov. Desculpa. Foi Edgar. Vamos tirar a coroa desse velho vampirão. Vamos botar na cabeça de outro comandante aí. Votem lá no nosso Instagram, na Copa de Comandantes, que em breve estará disponível para vocês. Isso aí, gente. Já vai começar aí o aquecimento aí. Fiquem de olho. Exatamente. Então, até a próxima, galera. Obrigado por ter curtido esse episódio. Até mais. Até mais, gente.